Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Lucas 8 reúne ensinamentos e milagres que demonstram o poder transformador da palavra de Deus e a autoridade de Jesus sobre a natureza, as forças espirituais e as enfermidades. O capítulo enfatiza a importância de ouvir, compreender e praticar a mensagem do reino, revelando que a fé genuína produz frutos e conduz à verdadeira restauração. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Lucas 8 do livro de Lucas da Bíblia. As mulheres que serviram a Jesus com os seus bens. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. 2 e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. 3 e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. A parábola do semeador. 4 E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. 5 Um semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. 6 E outra caiu sobre pedra e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. 7 E outra caiu entre espinhos e, crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. 8 E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo a ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 9 E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? 10 E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. 11 Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. 12 E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. 13 E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. 14 E há que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. 15 E há que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A parábola da candeia. 16 E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. 17 Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. 18 Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Lucas 8, uma explicação didática, clara, profunda e organizada, para você compreender plenamente a mensagem espiritual deste capítulo. Explicação didática de Lucas 8, ouvir, crer e frutificar. Este capítulo mostra como a palavra de Deus transforma vidas quando é recebida com fé verdadeira. Ele reúne ensinamentos, milagres e exemplos práticos de fé. Primeiro, as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, versículos 1-3, o que acontece? Algumas mulheres que haviam sido 1. Curadas, 2. Libertadas de demônios, 3. Restauradas. Passaram a servir Jesus com seus bens. Mensagem espiritual.
1. Gratidão gera serviço. 2. Quem é transformado passa a contribuir. 3. Deus usa homens e mulheres igualmente. Lição: quem experimenta o amor de Deus naturalmente deseja servir. 2. A parábola do semeador, como o coração recebe a palavra. Versículos 4-15. A semente é a palavra de Deus. Os solos são os tipos de coração humano. Um tipo de solo: beira do caminho. Significado: coração duro, ouve, mas não aceita. 2. Tipo de solo: pedra. Significado: emoção sem profundidade, começa bem, mas desiste. 3. Tipo de solo: espinho. Significado: vida sufocada por preocupações, dinheiro e prazeres. 4. Tipo de solo: boa terra. Significado: coração aberto, ouve, guarda e prática. Lição central: não basta ouvir a palavra, é preciso vivê-la com perseverança. 3. A candeia, o testemunho que ilumina. Versículos 16-18, mensagem: quem recebe a luz de Deus não deve escondê-la, deve iluminá-la aos outros. Lição: nossa vida deve refletir Cristo. Voltamos a ler. A família de Jesus. 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. 20. Foi-lhe informado por alguns, que diziam: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. 21. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus acalma a tempestade. 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. 23. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. 24. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. 25. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? O endemoninhado Gerazeno. 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. 31. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. 32. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. 33. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecerá, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. 35. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem, de quem haviam saído os demônios, vestido e, em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. 36. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoninhado. 37. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. 38. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: 39. Volta para a tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. 4. A verdadeira família de Jesus, versículos 19 e 21. Jesus afirma:
Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Significado: laços espirituais são mais fortes que laços biológicos. Quinto, Jesus acalma a tempestade. Fé em meio às crises. Versículos 22 e 25, situação. Tempestade violenta, medo, desespero. Jesus repreende o vento. Acalma o mar. Depois pergunta: onde está a vossa fé? Lição: as tempestades revelam o tamanho da nossa fé. Sexto, o endemoninhado gadareno, libertação total, versículos 26 e 39, situação extrema. 1 homem. 1 possesso. 2 violento. 3 isolado. 4 vivendo entre os mortos. Jesus expulsa a legião de demônios. Restaura completamente o homem. Resultado: 1 vestido. 2 em perfeito juízo. 3 testemunhando. Lição: nenhuma vida está perdida demais para Jesus. Voltamos a ler. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. 40 E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. 41 Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. 42 Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. 43 E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. 44 Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. 45 E disse Jesus: quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? 46 E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. 47 Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. 48 Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus ressuscita a filha de Jairo. 49 Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. 50 Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e serás salva. 51 E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. 52 E todos choravam, e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. 53 E riam-se dele, sabendo que estava morta. 54 Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. 55 E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. 56 E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Sétimo, a mulher do fluxo de sangue, fé que toca o impossível, versículos 40 a 48. 12 anos sofrendo. Ela toca em Jesus crendo é curada instantaneamente. Jesus diz: a tua fé te salvou. Lição: fé verdadeira toca o coração de Deus. Oitavo, a filha de Jairo, crer além das circunstâncias, versículos 49 e 56, situação: morte aparente, desespero total. Jesus diz: não temas, crê somente. Ressuscita a menina. Lição: para Deus, não existe causa perdida. Mensagem central de Lucas 8. Primeira, ouvir a palavra. Segunda, crer com fé. Terceira, perseverar. Quarta, dar frutos. Quinta, confiar nas crises. Aplicação prática para a sua vida. Este capítulo nos ensina a 1. Examinar nosso coração. 2. Perseverar mesmo nas lutas. 3. Confiar em Deus nas tempestades. 4. Crer no impossível. 5. Servir com gratidão. Frase-chave de Lucas 8. A tua fé te salvou.
Agora vamos à explicação de Lucas 8. É um capítulo que mostra como o reino de Deus cresce, quem realmente responde a ele e o tamanho da autoridade de Jesus, sobre a natureza, os demônios, a doença e a morte. Vou explicar em blocos, de forma didática, e apontar as ligações com o Antigo Testamento. Visão geral de Lucas 8. Temos aqui dois grandes eixos. A palavra de Deus e os diferentes tipos de coração. Versículos 1-21. 2. O poder de Jesus sobre todas as forças que oprimem o ser humano. Versículos 22-56. Primeiro, as mulheres que sustentavam o ministério. Versículos 1-3. Lucas destaca mulheres que seguiam Jesus e financiavam a missão. Por que isso é importante? Naquela cultura, mulheres tinham pouco destaque público. Jesus as valoriza como discípulas e cooperadoras do reino. Mensagem: o reino de Deus envolve gratidão e serviço com recursos. Ligação com o Antigo Testamento. Mulheres também tiveram papéis importantes na história da salvação. 1 Débora, Juízes 4:5. 2 Ana, 1 Samuel 1:2. 3 A viúva que sustentou Elias, 1 Reis 17. Segundo, a parábola do semeador, versículos 4-15, elementos da parábola. Semente igual palavra de Deus. Solos igual tipos de coração. Solo, caminho o que acontece, aves comem significado, o diabo tira a palavra. 2 Solo, pedra o que acontece, brota e seca significado, fé superficial, sem raiz. 3 Solo, espinhos o que acontece, sufoca significado, preocupações, riquezas, prazeres. 4 Solo, boa terra o que acontece, frutifica significado, coração que guarda e persevera. Mensagem central. O problema não está na semente, palavra, mas na condição do coração. A verdadeira fé é a que persevera e produz fruto. Ligação com o Antigo Testamento. A ideia de fruto espiritual aparece muito. Salmo 1, o justo é árvore que dá fruto. Isaías 55:10-11, a palavra de Deus produz resultado. Oséias 10 de dezembro, lavrai o campo de pousio, prepare o coração. Terceiro, a candeia, versículos 16-18. A luz não foi feita para ser escondida. Mensagem: quem recebe a verdade de Deus deve viver de modo que essa luz apareça. Vede como ouvis responsabilidade espiritual. Ligação com o Antigo Testamento. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quarto, a verdadeira família de Jesus. Versículos 19-21. Jesus não desrespeita sua família, mas ensina. Família espiritual igual quem ouve e pratica a palavra. Mensagem: no reino, os laços mais fortes são espirituais, não apenas de sangue. Ligação com o Antigo Testamento. O povo de Deus sempre foi definido por aliança e obediência, não só descendência física. Deuteronômio 10:16. Quinto, Jesus acalma a tempestade. Versículos 22-25. Os discípulos entram em pânico. Jesus repreende vento e ondas. Eles perguntam: quem é este? Ligação direta com o Antigo Testamento. Só Deus tem autoridade sobre o mar. Salmo 107:29. Deus acalma a tempestade. Salmo 89:9. Deus domina o mar agitado. Lucas está mostrando: Jesus age com o poder que no et pertence ao próprio Deus. Mensagem: fé não é ausência de tempestade, mas confiança em quem está no barco. Sexto, o endemoninhado Gerazeno, versículos 26-39. Um homem dominado por muitos demônios, legião, vivendo entre túmulos, excluído da sociedade. O que Jesus faz? Liberta totalmente. O homem passa a estar vestido em perfeito juízo sentado aos pés de Jesus. Reação das pessoas. Têm medo e pedem que Jesus vá embora. Preferem perder a presença de Deus a perder seus porcos, prejuízo financeiro. Ligação com o Antigo Testamento. Demônios associados a lugares impuros. Levítico, conceito de impureza. 2. Libertação lembra promessas de restauração total. Isaías 61:1, libertar cativos. Mensagem:
Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual. E o primeiro missionário gentil é esse ex-endemoninhado. Sétimo, a mulher do fluxo de sangue, versículos 43, 48. 12 anos doente. Pela lei, Levítico 15, ela era ritualmente impura, excluída social e religiosamente. Ela toca na roupa de Jesus pela fé. Jesus diz: a tua fé te salvou. Mensagem: fé sincera rompe barreiras de vergonha, exclusão e medo. Ligação com o Antigo Testamento. Leis de pureza, Levítico, mostravam a gravidade da impureza. Aqui vemos que a santidade de Jesus é maior que a impureza. Oitavo, a filha de Jairo, versículos 49 e 56. Jairo é líder da sinagoga. Homem respeitado. Sua filha morre. Jesus diz: não temas, crê somente. Ele ressuscita a menina. Ligação com o Antigo Testamento. Como em Lucas 7, lembra Elias e Eliseu ressuscitando mortos. Mas aqui Jesus faz com autoridade própria, não orando longamente, ele ordena. Mensagem: Jesus tem poder até sobre a morte. Para ele, a morte não é o fim, mas como um sono temporário. Resumo da mensagem de Lucas 8. Lucas 8 ensina que, sobre a palavra de Deus. Primeiro, nem todos que ouvem respondem da mesma forma. Segundo, o coração precisa estar preparado. Terceiro, a fé verdadeira persevera e produz fruto. Sobre o discipulado. Primeiro, ouvir, praticar o iluminar outros. Segundo, a família de Deus é formada por obedientes. Sobre Jesus. Ele tem autoridade total. Primeira área, natureza demonstração, acalma a tempestade. Segunda área, mundo espiritual demonstração, expulsa legião de demônios. Terceira área, doença demonstração, cura a mulher. Quarta área, morte demonstração, ressuscita a menina. Esses atos no Antigo Testamento eram atribuídos ao poder de Deus. Lucas mostra que esse poder está em Jesus. Em uma frase, Lucas 8 revela que o reino de Deus cresce pela palavra recebida em corações perseverantes e que Jesus possui autoridade absoluta sobre tudo o que ameaça a vida humana, natureza, demônios, doença e morte. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!